Olá, muito boa noite. Hoje é sábado, dia 26 de novembro de 2022. A temperatura em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, em 20 graus, 7 horas mais 7 minutos. Estamos chegando com Fora do Ar, os bastidores da notícia, com a apresentação de Ivan Zaraboto e também Edinho Soares. Não esqueça, curta, comente e compartilhe esta live. Edinho Soares, boa noite, tudo bem contigo? Opa, boa noite, Ivan, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Não tenhamos dúvida que é mais uma oportunidade de um encontro para nós falarmos a respeito das notícias, das movimentações que ocorreram ao longo desta semana, que repercutem no Teatro das Notícias e viram pauta aqui no Fora do Ar, para nós estarmos debatendo, e o convite para você ficar junto com a gente, nos acompanhando, e claro também, seu like, a sua curtida, o seu compartilhamento. Você já aproveita também, se tiver alguma dúvida, uma pergunta, já coloque embaixo nos comentários. Nós vamos estar fazendo as leituras aí de tudo isso para vocês, e claro, debatendo, pautando, vendo o que está acontecendo e tentando projetar, Ivan, o que vem pela frente aí, nesses desdobramentos da nossa nação. Notícia, Dinho, é o que não falta neste sábado, dia 26 de novembro de 2022. Vamos agora com os destaques da live. Agora são 7 horas mais 8 minutos, destaques, os bastidores da notícia. Professora de 38 anos é a quarta vítima de ataques a escolas no Espírito Santo. PL vai pagar sozinho multa de quase 23 milhões, decide Moraes. Também é destaque: o Ministério Público vai ao TCU para saber se PL usou verba pública em ação que quer anular votos sem provas. Lula terá que explicar supostas falhas, entre aspas, em prestação de contas que somam 620 mil reais. Governo Bolsonaro destruiu o programa de vacinação, diz grupo de transição. Também é destaque dessa live, quando são 7 horas mais 9 minutos. Transição defende gastar em 2023 150 bilhões de reais a mais do que o previsto para o ano. E nosso último destaque: senadores pedem impeachment de Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. Portanto, Edinho, hoje são muitos destaques e infelizmente a gente tem que iniciar com essa notícia do Espírito Santo. Nós vamos agora trazer essa notícia do Espírito Santo, que morreu a quarta vítima dos ataques à escola em Aracruz. Professora de 38 anos estava internada em um hospital da Serra, na Grande Vitória. A Secretaria da Saúde do Espírito Santo confirmou na tarde desse sábado a morte de uma mulher de 38 anos, vítima do ataque ocorrido nesta sexta-feira em escolas em Aracruz. Familiares confirmaram ao jornalismo da Rede Gazeta do Espírito Santo que a vítima é Flávia Mós Merson Leonardo. Ela era professora na escola estadual Primo Beach, a primeira a ser atacada. A paciente estava internada no Hospital Estadual Dr. Jaime dos Santos Neves, na Serra. Além de Flávia, morreram nos ataques a estudante Selena Zagrilo, de 12 anos, e as professoras Maria da Penha Pereira de Melo Banhos, de 48 anos, conhecida como Penhinha, e Cibele Passos Bezerra, de 45 anos. Os corpos de Selena e Maria da Penha foram enterrados no início da tarde desse sábado. Já a família de Cibele preferiu que o corpo dela fosse cremado e levado para Pernambuco, onde a família mora.
O ataque a 2 escolas deixou 4 mortos e outros 12 feridos em Aracruz nessa sexta-feira. A investigação apontou que o ataque foi planejado por 2 anos e que o criminoso usou 2 armas do pai, um policial militar. O assassino tem 16 anos e estudou até junho no colégio estadual atacado, segundo o governador do estado, Renato Casagrande, do PSB. Os disparos aconteceram por volta das 9h30 da manhã na escola estadual Primo Beach, em uma escola particular que fica na mesma via, em Praia de Coqueiral, a 22 quilômetros do centro do município. Aracruz, onde o ataque aconteceu, fica a 85 quilômetros ao norte da capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o assassino invadiu a escola estadual com uma pistola e fez vários disparos assim que entrou no estabelecimento de ensino. Depois foi até a sala dos professores e fez novos disparos. Na unidade, 2 professoras foram mortas. Na sequência, o atirador deixou o local em um carro e seguiu para a escola particular, Centro Educacional Praia de Coqueiral, que fica na região. Na unidade, uma aluna foi morta. Após o segundo ataque, o assassino fugiu em um carro. Ele foi apreendido ainda na tarde de sexta. Neste sábado, a Polícia Civil informou que o criminoso vai responder por ato infracional análogo a 3 homicídios e a 10 tentativas de homicídio qualificadas. Edinho. Ivan, a gente fica perplexo e pensativo, né, quanto uma matéria e um ato, né, desse nível. Primeira coisa que nos vem à cabeça, acho que é o assunto de grande relevância nacional, é a questão das armas, né? Esse assunto é o primeiro destaque, é o ponto-chave dentro de uma interpretação enquanto sociedade, né? Um fato também que é complementativo e é importante, é relevante a essa tragédia, é a questão de o pai militar, né? O pai militar ser ele o portador dessas armas. Então nós temos que entender que armas eram essas, como que essas armas estavam acesso, lá, né? se tinha acesso a essas armas, se tinha algum porte, né, sobre essas armas. Tem que ter alguns elementos, né, que nos trazem mais informações, né, que isso vai ter que ser apurado, vai ter que ter uma linha de investigação que vai fazer todo esse apontamento, né, vai fazer todos esses observatórios para que possa fazer o fechamento de inquérito. E quando trata-se, Ivan, de ato infracional, é muito interessante de se observar isso. Ato infracional é porque ele é de menor, né? Uhum. Então, ele é tipificado como um ato infracional porque ele não responde ainda, né? Ele não tem ainda a resposta de maioridade. Ele é menor, né? Menor. Então, esse ato foi infracional de 3 homicídios. Provavelmente as penas começam como, né, exemplo, a fase, a case, né, começam com esses institutos e progressivamente a pena se converte mais adiante, então, né, para que possa cumprir aí dentro do regime fechado, salvo desdobramentos nas etapas dos processos que podem, né, ter algumas alterações. Tem que ter comportamento, boa conduta, tudo isso. Esses são alguns desdobramentos que vão ocorrer dentro das fases desse processo. Agora, Ivan, buscar compreender o desdobramento para entender o porquê de tudo isso, né? O que está por trás de tudo isso é a chave para que nós possamos refletir profundamente em sociedade sobre tudo isso. Ivan, eu não sei se nós temos dentro da história, nós temos alguns eventos relacionados, mas com um teor desse, né, parece que foi um ato premeditado, né, a gente vê que já houve planejamento, né, a gente está vendo que houve um plano para poder se executar tudo isso.
assuntos que nós ouvimos falar de outros países, né? É isso que eu estava de pensando, primeiro mundo, como os Estados Unidos. Pode complementar, Ivan. Eu estava isso pensando mesmo, a hora que tu estava comentando sobre esse assunto, que isso me lembra muito dos Estados Unidos, que tem, infelizmente, esses atentados. E pela notícia, tu vê que está sendo planejado há 2 anos. Se ele tem 16 anos, ou seja, ele está planejando isso com 14 anos. É um absurdo. E olha, para você ver. Não, e tem muitos elementos aí, Ivan. Quando a gente, eu vou tentar aqui traçar um raciocínio, uma linha de raciocínio, não é vamos dizer assim, teorizando, né? Nós não vamos aqui, gente, não estamos colocando o que é isso, nós estamos teorizando, nós estamos aqui deduzindo, né, hipóteses sobre uma determinada situação. A gente vê muitas vezes as ligações dentro das estruturas institucionais que criam um símbolo, uma figura em cima, né, do policial enquanto segurança. E talvez isso tenha sido replicado, esses símbolos, né, esses fatores aprendidos dentro de alguma forma, pela observação desse menor, né, na forma de conduta, a forma de orientativa, vamos colocar assim, né, ou a forma de base familiar, alguma estrutura. Nós temos aqui hipóteses, ninguém está afirmando nada, né, mas que pode ter alimentado ou ir colocado no subconsciente desse menor, né, como é que deveria se portar, como deveria se fazer, como tem que se conduzir, como tem que se resolver questões. A gente não sabe se tem bullying aí por trás, o que tem, mas tem, né, alguns elementos que foram os gatilhos para que isso ocorresse. Porque a forma de execução, aparentemente, né, sem estar relacionado a esses fatos, afinal de contas, tu citasses na matéria duas instituições, 2 escolas, mas tecnicamente parece que tem tons de vingança, né, ou de buscar pessoas para que possa executar alguma forma de vingança. A linha de investigação vai apontar tudo isso. Mas, Ivan, como agora evitar isso? Como nós vamos evitar isso? No sentido de que eu estou falando? Como nós vamos ter instituições escolares, ao mesmo tempo seguras, que possam ofertar aos nossos filhos, né, um local, um abrigo de tranquilidade, porque a escola tem isso, tem acesso, as pessoas têm acesso. Esse portador dessa arma entrou nesse espaço. Essa arma entrou dentro de uma instituição pública, né, e outra privada, de instituição de ensino, local de ter abrigo de pessoas coletivas. É perigoso, Ivan. É perigoso saber que essas instituições fatalmente têm essas vulnerabilidades. E isso acontece de vazar de pessoas entrar e colocar em risco pessoas muitas vezes inocentes. E tu vê que a primeira escola foi onde ele estudou, né? Então, parece que há esse ato de vingança e a outra escola fica próxima, uma escola particular. Agora, claro, cabe à polícia investigar e saber o que aconteceu e os próximos passos, né, Edinho? É simplesmente lamentável. Pode falar, Edinho. Perdão de interromper, porque é uma tragédia. Nós estamos olhando nessa linha de observação, mas se nós olharmos hoje na linha das famílias, a angústia, a revolta, de vidas destruídas. Nós estamos falando de crianças, né, estudantes. 12 anos de idade, toda uma vida pela frente, a gente sem entender porquê, né, de tudo isso. Imaginamos o pânico, né, dentro das instituições, né, o pânico que deve ter transcorrido. Eu não sei, Ivan, se traz nas informações que tu tens acesso às tuas fontes, se traz informação de como ele foi detido, como é que ele foi pego, como é que ele foi capturado. Ele saiu, né? Ele saiu com o veículo, ele foi pego. A informação... não foi... A informação é que o atirador deixou o local em um carro e seguiu para a escola particular do Centro Educacional Praia do Coqueiral, e aí depois uma menina foi morta. E ele foi apreendido posteriormente na sexta-feira ainda, quando ele fugiu de carro. Então ele cometeu esses atos e depois acabou fugindo, mas ele foi apreendido pela polícia. E ele tentou colocar a fuga, né? Então, ou seja, ele estava com o instinto de realmente, né, estar fugindo, se evadindo. Talvez isso já era parte do plano, porque, ou seja, despertou-se um gatilho de consciência do ato, até porque a efetivação da forma de conduta
tentou fugir, vamos dizer assim, numa hipotética alegação de que perdia a razão dá para ver que estava funcionando ali bem, porque ainda conduziu para a questão de fuga. Uma tragédia lamentável, aguardar a linha investigativa de tudo isso, e eu não tenho sombra de dúvidas que vai aparecer muitas coisas por detrás de tudo isso, que vão mostrar para o país quanto é que é importante nós meditarmos sobre a questão de armas. Isso mesmo, um assunto para debate, a liberação do porte armas. 7 horas mais 22 minutos, temperatura em 22 graus. Vamos dando agora o nosso destaque. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Alexandre de Moraes, decidiu que o Partido Liberal, PL, terá que arcar sozinho com a multa de aproximadamente 23 milhões de reais aplicada após a ação da sigla que pedia anulação de votos de mais de 280 mil urnas eletrônicas no segundo turno das eleições. Inicialmente, a multa seria destinada a todos os partidos que compuseram a coligação de apoio à candidatura do presidente Jair Bolsonaro, PL, que não conseguiu ser reeleito. A multa foi aplicada por Moraes na quarta-feira por acusação de litigância de má-fé. Segundo a decisão, a sigla acionou a justiça de forma irresponsável, em caráter golpista. Essa informação do Yahoo, conforme o Yahoo, o PL alegou que 60% das urnas não eram auditáveis e pediram a anulação dos votos compilados por esses equipamentos. Moraes, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal, diz que todas as urnas são auditáveis e considerou o argumento esdrúxulo. Contudo, após a aplicação da multa à coligação, os progressistas e os republicanos afirmaram reconhecer a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT nas urnas e que em momento algum questionaram a integralidade do processo eleitoral. Dessa forma, segundo as legendas, a ação foi apresentada única e exclusivamente pelo Partido Liberal. Com isso, Moraes determinou a exclusão das duas agremiações da ação e ordenou o imediato cancelamento do bloqueio e da suspensão dos respectivos fundos partidários. Portanto, o PL vai ter que pagar sozinho multa de quase 23 milhões de reais, Edinho. Olha, Ivan, tema, não vamos dizer polêmico, porque aí não há polêmica, né? Mas é falta de estratégia. Havia-se sim um entendimento jurídico que poderia dar nisso, tá? Quando se faz um determinado passo do método que foi realizado por parte do partido, sabiam aonde estavam pisando no quesito lei. Porque as ações que estão transcorridas, os passos que foram colocados, não é autoritarismo, não. Quanto parece, porque é autoritarismo. Não, baseado em quesitos da lei, né? Da lei. Uma coisa que me chama muito a atenção, já foi aventado por Bolsonaro em 2018 que havia fraude nas urnas. Nesses 4 anos que passou de seu mandato, de seu governo, nada fez. Poderia ter feito algo lá. Se tinha dúvida das urnas, poderia ter, juntamente com o Congresso, podia ter acesso às modificações dos processos eleitorais. Não o fez. Poderia ter buscado força para isso e colocado artigos que mudassem a lei. Quando tentou fazer uma manobra por um tal de... Como é que denomina aquilo lá? Um canhotinho, né, que as pessoas emitissem para depois poder fazer uma denominada a auditoria, né, das questões dos votos. Também não se obteve aprovação. Agora tentar, né, nesse quesito, tentar colocar algum elemento sem base de prova substancial, argumentativa nenhuma, que realmente vai colocar descrédito nisso, é o risco, é um passo que se deu, sabendo das consequências que se tinha. E mais uma, Ivan Sgaraboto, é importante dizer. Se nós estamos falando de todas essas urnas com problemas, então nós estamos falando de problemas, que a própria mídia já falou isso, nós estamos falando de problemas em todos os processos eleitorais.
Então nós estamos falando de problemas do primeiro turno, aonde teve eleito deputados, onde teve eleito governadores, aonde teve eleito todos os senadores do PL, todos os deputados federais e estaduais do PL. Será que teve problema nessas urnas? Será que teve problema nessas eleições? Será que a maior bancada eleita do Congresso Nacional do PL, então não tiveram os votos nos seus candidatos? Então é algo a se refletir, é algo a se meditar. Nós tivemos um acompanhamento de organismos internacionais que justificam as suas presenças através de atos de responsabilidade do nível ao teor da internacionalidade. Não haveria meios de tais instituições entrarem em um descrédito se eventualmente ocorreu determinados descréditos, então seria uma das maiores tramas mundiais contra Jair Messias Bolsonaro. Seria um mundo contra Bolsonaro. Está na hora de nós começarmos a acordar e pensar em outros caminhos. Está na hora de tudo isso. Essa tentativa, esse artifício, né, fatalmente levou a isso. Sem base, sem prova. Carregado por ordenação de quem? Quem é que mandou fazer um determinado prazo desse e com qual objetivo? É para poder fazer isso, é para poder gerar desestabilização do que está gerando, é para colocar gente nas ruas, é para colocar povo, né, fazer um pedido que a gente não sabe do que vai dar, não vai dar em nada, porque se fosse realmente dar alguma coisa, já era para ter dado muito tempo atrás. Tiveram, né, exemplo, se quiseram tanto esse tal desse golpe, a palavra utilizada como golpe, porque seria contra isso, um golpe constitucional, seria um ato infracionário contra a Constituição do nosso país. Tive 4 anos para fazer, não fez. Vai querer fazer hoje, da noite para o dia? Não é bem assim. Nós temos uma comunidade internacional que viraria as costas para tudo isso. Não há apoio, não há uma adesão, não haveria meios. Por quê? Porque não tem nada de erro. Se tivesse algo errado, a comunidade internacional já teria apontado para os respectivos erros. O erro está, sim, em querer invalidar processos justos. Esse que está o erro. Está se perdendo tempo, está se desgastando energia, está se desgastando, como diz no ditado popular, está se gastando pólvora em nada, em pólvora vazia. Armamento esse que poderia, no sentido de armamento, fazendo um trocadilho com manobra que está sendo feita, poderia ter feita para a regimentação, para sim, né, exercer uma recuperação, uma ascendência de recuperação e projetar um crescimento para nas próximas eleições tentar novamente colocar um candidato da direita no seu ponto certo, né, através da busca do voto nas urnas. Tanto que era visto que havia medo das eleições, né, receio das eleições, a gente nunca ouviu falar na história desse país a abertura dos cofres do jeito que foram feitos. Foi dado voucher para taxista, voucher para caminhoneiro, foi colocado R$600 de valores, foi tirado de ICM dos estados, foi aberto os cofres que agora está aparecendo nas realidades, tudo isso usado uma máquina, um arsenal, né, para justificar a vitória, né, e não conseguiram, né, não conseguiram. Foi pouco, foi perto, foi apenas 1%, mas infelizmente não deu. Nós vemos Jair Messias Bolsonaro entendendo tudo isso, compreendendo tudo isso, mas ao mesmo tempo por trás dos bastidores ainda há trama de tudo isso. É uma pena. Nós tínhamos que sim estar olhando e cobrando outras coisas. Nós tínhamos que ver uma direita afinada com o papel que a direita tem que fazer hoje, que é oposição ao governo que está aí. Não podemos também entregar um cheque em branco a Luiz Inácio Lula da Silva, não. Não podemos entregar. A comunidade internacional já está dando as suas respostas, com nossas flutuações cambiais, os detalhes da nossa economia, e agora é mais esses pontos que nós vamos ver um pouco mais adiante, né, Ivan? 30 milhões justifica, e se o partido não pagar, vai ter penalizações, podem até mesmo invalidar aí a sigla enquanto, né, partido político. É um assunto bem polêmico, porque isso realmente está trazendo transtornos ao país, à sociedade, ao não, entre aspas, não aceitar o resultado de uma eleição e não provar isso. Aí diz que há irregularidades, mas não provas. E essas irregularidades
segundo partido, só conseguiram ver no segundo turno. No primeiro turno, tu esquece, imagina. A gente não estamos olhando no primeiro turno, e sim no segundo turno. E aí tu vê que um partido se utilizar disso para agradar egos, é o que parece, né? É complicado. Uhum. Não, é lamentável, Ivan Garaboto, é triste, é manipulação de pensamento, é manipulação de massas. A ideia realmente, e assim, não finda-se por aí, porque isso gera-se agora argumento para realmente acentuar ainda mais o estopim e efetuar outros movimentos, né? Para realimentar esta massa, realimentar este público, para trazer uma alimentação deste público. Ainda é colocado na cabeça de alguns que o Luiz Inácio Lula da Silva não assume, né? Ainda é dito. Inclusive tem uma chuvarada de fake news que vem alimentar tudo isso, que vem carregar ainda mais, né, esse cavalo de ódio, né, esse cavaleiro do ódio que está correndo de lá para cá dentro do país. Ainda estão colocando algumas mensagens que correm pelo Telegram, pelo WhatsApp, colocando que o Lula até estaria morto, né, que o Lula está morto, que vai ser revelado aqui mais uns dias, por que ele não aparece. Agora já estão justificando algumas ações que estão acontecendo como se fosse a responsabilidade do Lula, que também não assumiu. Então, assim, está muito distorcido, falta conhecimento das grandes massas, conhecimento do povo, falta checar as fontes que você está recebendo, as informações, indiferentemente de onde elas vêm. Vai atrás de checar as informações. Agora, o detalhe é o seguinte, as fontes dessas informações que correm por Telegram e grupo fechado, essas fontes estão manipulando massas também. É complicado, Ivan. Nós estamos vivendo um período em que temos de olhar para as redes sociais e não enxergar somente o nome de rede social. Esses veículos aqui de massas, está sendo artífice para colocar todo esse descrédito e prejudicar os andamentos da nação. Tem que cuidar muito dessa questão de informação. Pessoal, vamos cuidar da informação, vamos checar. A checação é muito importante, fundamental, para não cair em mentiras, o que está acontecendo em muitos casos. E que também percebo, Edinho, e tu pode também confirmar isso, parece atualmente que o Lula já assumiu o mandato, né? Pois o Bolsonaro sumiu de cena e quem ainda está aparecendo é o Lula. E tu falasse isso muito bem, né? Então, assim, o Lula ainda não assumiu. O Lula ainda não é presidente do país. Ele vai ser presidente a partir do ano que vem, a partir de janeiro. Nós estamos vendo um trabalho da mídia, e seria a tendência da forma que a mídia iria se comportar, por andar junto com a equipe de transição e andar colada a partir de agora nos desdobramentos do Luiz Inácio Lula da Silva, para já tirar percepções, para que essas percepções já sigam, para nortear, né, o pensamento, o entendimento da coletivo da nação, de como vai ser esse governo. Porque não tivemos oportunidade de A ou B de conhecer governos. Estavam tão preocupados em se atacar que nós não ouvimos propostas. Então a gente não sabe efetivamente que governo é esse. Nós estamos vendo alguns desdobramentos agora. Nós já vemos que o mercado econômico está em desagrado, né? Nós temos que ficar prestando atenção. Nós temos que, coletivamente, como uma massa, né, a massa de eleitores e a população, não permitir estar desatento. Nós temos que estar atento a esses movimentos. Nós temos que, sim, com princípios, expor a nossa voz e fazer o serviço correto da maneira que tem de ser. Nos organizando enquanto sociedade, através dos nossos órgãos, representados pelos deputados federais, no qual é ele que nós temos que estar pressionando, acompanhando os desdobramentos do Congresso, acompanhando os desdobramentos do Executivo, acompanhando os desdobramentos do Judiciário, e não ficar passivamente. Nós temos que buscar conhecimento para ser ativo em tudo isso, e não ser joguete na mão de qualquer discurso eleitoreiro, de qualquer proposta, para que nós saímos por aí, né, acampando em qualquer lugar, passando todos os tipos de dificuldades, muitas vezes dificuldades alimentares, afastando-se da família, arrastando crianças com princípios de algum, e fundamentando essas crianças uma forma de ideias replicadas sem um mínimo embasamento. Imagine o que isso vai acontecer daqui para frente.
Se efetivamente nós não entendermos como é que funciona o processo. As eleições já são o processo de tudo isso. Então, o processo para nós gerarmos os debates, gerarmos as discussões, estarmos correndo um país efetivamente contra a sociedade, é as eleições. Se nós queremos fazer as mudanças, queremos fazer as eleições, essas estão na urna através do nosso voto. Mas não pode ser assim, né? Depois que perder, correr para fora para poder brigar. São tantas coisas que nós podemos fazer desse jeito, né? Como o pessoal está usando trocadilhos nas redes sociais, né? Fulano de tal perdeu, vou para frente de um quartel para poder fazer uma manifestação. E um detalhe, com todo o perdão, nós temos que retrabalhar mesmo, Ivan Esgaraboto, dentro de cada um de nós, e buscar entender por que a gente quer militar. Eu já fiz essa pergunta aqui, eu refaço a pergunta aqui. Pergunte para você, aonde foi que você fundamentou isso como crença para você, dizendo que a solução está com o militar, né? Está com o militar. E uma coisa, Ivan, não esquecemos que militar por militar e ataques à Venezuela, a Venezuela está na mão dos militares. 7h mais 38. Você está acompanhando o Fora do Ar, os bastidores da notícia com Ivan Esgaraboto e Edinho Soares. Vamos agora a mais um destaque, já que o Edinho está falando em transição. Vamos falar sobre esse tema. A equipe de transição defendeu, durante reunião com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, nesta sexta-feira, gastar no próximo ano cerca de 150 bilhões de reais a mais do que está previsto na proposta orçamentária de 2023, enviada pelo governo Jair Bolsonaro ao Congresso. O cálculo do acréscimo de gastos públicos foi feito com base nas despesas feitas pela gestão Bolsonaro em 2022. Participaram da reunião com Lula a presidente do PT, a deputada Gleice Hoffmann, o senador Jacques Wagner, PT da Bahia, e o senador eleito Wellington Dias, do PT do Piauí, que forma a equipe de negociação do presidente eleito no Legislativo. Durante a audiência, o trio propôs que seja feita uma negociação para fundir a proposta do governo eleito e a do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que eleva o teto em vez de autorizar o seu furo novamente. A ideia é elevar o teto dos gastos no ano que vem ao mesmo montante das despesas que serão registradas neste ano, que deve corresponder a 19% do PIB. O projeto de orçamento enviado pela equipe de Bolsonaro prevê um total de despesas de 17,6% do PIB do próximo ano, ou seja, haveria um espaço de quase 140 bilhões para ser acrescentado na proposta do orçamento de 2023. Com a correção pela inflação, o valor poderia chegar a 150 bilhões de reais sem estourar o teto dos gastos públicos. Para chegar aos 175 bilhões de reais de gastos definidos pela equipe de Lula para bancar o Bolsa Família, seria necessário furar o teto em somente 25 milhões de reais, Edinho. Ivan, o Brasil não aprendeu ainda, né? Nós não aprendemos ainda enquanto brasileiros. Vamos gastar. E o esparadrapo, Ivan, o esparadrapo ainda é ainda o curativo que nós estamos utilizando para feridas que já estão abertas há muito tempo. O Brasil gasta muito, gasta mal e sem eficiência nos seus gastos, né? Sem eficiência nenhuma nos seus gastos. Nós estamos fazendo, né, um esforço descomunal para furar um teto de gastos, para simplesmente fazer a roda rodar, girar, para não nos levar a lugar nenhum. Esta não é a solução para este país. Não é a solução para este país. Agora, um detalhe. Eleva-se, né, o teto de gastos. Eles vão conseguir isso, Ivan. Vai conseguir isso. Vai. Agora, olha o jeitinho. Olha o jeitinho, Ivan. Olha a técnica do jeitinho. Elevamos o teto de gastos
ou alteramos a lei do teto de gastos para justificar o aumento e ficar dentro do teto outro de gastos. Vai ser feito. Ou fizemos essa manobra. É uma pena, Ivan. É uma pena de nós vermos o custo da máquina Brasil, né, e o custo do peso dessa máquina, né, para poder se fazer as coisas que tem que fazer. Evidentemente tem um detalhe, né, tem uma manobra no meio de tudo isso. Quando essas sinalizações são feitas, já projeta-se dívidas, né? Projetando-se dívidas, mostra pouca saúde econômica e financeira. Isso faz com que o investidor vá embora, né? Já está acontecendo. A Bolsa de Valores já mostrou os movimentos, está mostrando os movimentos todos os dias. Não tem confiança para que possa um investidor financeiro colocar seus valores aqui e saber que vai ter rendimentos, porque está mostrando que não tem lastro para investimentos. Está mostrando que a inflação vai engolir o dinheiro, né? A inflação vai subir, vai engolir o dinheiro, então não tem gasto. Agora, como justificar, como tentar puxar um elemento de freio para tudo isso, é uma manobra que vamos fazer. Anota ali a manobra é elevar o teto de juros. É essa manobra que vai ser realizada, vai começar agora, vamos começar com essa manobra, porque daí o que acontece? Se eu estou elevando os gastos, eu estou desestimulando o investidor, estou fazendo o investidor sair. Como é que eu vou fazer para atrair de novo o investidor? Eu preciso atrair com a elevação do teto de juros. Ou seja, eu vou fazer os financiamentos ficarem mais caros, vou fazer através do custo para conseguir o financiamento, esses custos ficarem mais caros para quem está dentro do país. Ficando mais caro para quem está dentro do país, eu puxo mais para poder justificar o ganho, né, justificar o ganho de quem vai ser o investidor financeiro que vai investir no Brasil. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou estagnar a economia, vou torcer, vou espremer, elevando os juros, aumentando a dívida pública, né, porque os juros também levam a dívida, desvalorização, eu faço uma economia estagnada. Será que é isso que eles vão querer? É isso que vão tentar fazer dessa linha de governo para poder tentar justificar, né, fazer a justificativa de um valor, de um determinado montante em dinheiro para poder bancar um benefício social? Pense bem em tudo isso. Já falamos aqui no encontro passado, tem vários meios de se entregar benefícios sociais a uma sociedade, tem outros métodos de fazer esses benefícios sociais chegar, de outras receitas e outras maneiras, e uma delas é gerando emprego, uma delas é gerando trabalho, uma delas é gerando, além de emprego e trabalho, resultados que possam ser a base para gerar outros resultados mais positivos. Essa seria uma belíssima engrenagem, né? Falamos ali, usamos como exemplo, em vez de eu entregar 600 na mão, dou 400 e dou 200 em fundos para que possa acessar as universidades, de cursos, especializações, coloco como metas, né, esses cursos e essas especificações para dar condições para o reaparelhamento da infraestrutura do que nós precisamos. Porque depois, o que vai acontecer? Nós vamos estar batendo na porta de chineses, porque é o que eles querem, bater na porta de chineses para fazer venda de nossas commodities, venda de tudo isso que nós temos aqui dentro do patrimônio, dentro do nosso país, como o nosso patrimônio. Então, é algo estratégico que nós temos que pensar. Se foi promessa de campanha, agora é o momento de vir a público e explicar que é difícil nesse primeiro momento. Já falei no encontro passado, é uma opinião talvez até mesmo meio pessoal, né? Mas coloca como meta para que se entregue esse resultado, que se adivinha, né, colocar lá na frente. Nós já estamos vendo as flutuações do câmbio, já caiu, já começou um período, e você também vai sentir isso quando eu falar, já acabou o encantamento. Nós estamos num processo de desencantamento. E o desencantamento está muito triste. Está inseguro. Tem pessoas que já estão pensando, será que eu votei certo? Tem pessoas que já estão pensando, não sei se você vai concordar comigo ou não, mas tem pessoas que estão pensando, será que eu fiz certo? Será que era isso realmente que nós queríamos? Porque a gente está vendo os balanços, vendo as movimentações e vendo que agora, 1º de janeiro, isso vai se efetivar. Isso se efetiva. E mais uma, os estados
os estados, os governadores vão reaver, vão tentar buscar reaver esses 18%. É mais peso ainda para o governo federal vir a negociar com tudo isso. Então, ou seja, está difícil para as contas públicas, mas o Estado pesado, inchado, esse ainda continua. Esse ainda continua. E nós temos que trabalhar um Estado mais eficiente. Nós temos que trabalhar o patrimonialismo. Nós temos que eliminar o patrimonialismo, nós temos que reduzir essas forças do patrimonialismo. É importante entender tudo isso. Pessoas que estão arraigadas nas hierarquias de comando do governo, aproveitando-se da infraestrutura de governo para se perpetuar em posições e utilizando-se dessas cadeiras como joguetes, massa de manobra de joguetes de interesses para poder chegar aos seus próprios princípios, né, às suas próprias conquistas, usando os determinados meios para poder assessorar determinados grupos. Isso tem também nós temos que olhar. E tudo isso encarece e pesa uma máquina pública e a eficiência lá do outro lado é zero. É zero. Um país que fica... Nós temos desde a fundação do Plano Real, até então que me vem na minha mente, somente falando em estratégias de como gerar emprego. Só estamos falando isso, parece que só tem isso. Parece que só existe isso. Não, que não seja importante. Mas nós estamos deixando de falar diversas outras pautas de suma importância. Eu aprendi, ou me falaram, e a gente vai aprendendo conforme o caminho, que a consequência do valor financeiro que a gente advém em casa é da base de estruturação que nós temos. Então nós temos que pensar na base. Passamos a base que os resultados financeiros vêm. O que preocupa, Edinho, é que estamos em 2022 e o país do jeitinho continua. Sempre isso. Vamos elevar o teto. Não, isso não tem como elevar o teto. Vamos mudar a lei. Vamos dar um jeito. É impressionante como isso no país sempre continua. Muda governo, permanece governo e o tal do jeitinho, infelizmente, continua a mesma coisa. É triste isso, que o Brasil é um país que vive só do jeitinho. Isso. Isso tem que parar, Ivan. Está na hora de parar. Mas isso é o que, Ivan? Isso é governantes. Isso é governantes. Nós estamos escolhendo mal, já faz muitos anos. As opções são fracas há muitos anos. E tem um detalhe, né, que nesse segundo turno, pelo que nós acompanhamos, foi dado um cheque em branco, independente para o Bolsonaro ou para o Lula. Para ambos houve um cheque em branco, que agora o resultado está chegando, né? Isso aí, os resultados estão aí. Só para o pessoal, acho que é interessante fazer um trocadilho, não é um trocadilho, mas usar um exemplo para o pessoal poder entender o que significa esses 150 bilhões aqui embaixo. O que quer dizer isso? O que seria isso? E o que é a realidade do que nós estamos vendo aqui? Imaginamos um aposentado, Ivan, que ele está sem margem de consignado, ele já usou a margem do consignado dele e ele está endividado, ele está cheio de dívidas. Então, ou seja, ele está passando por sufoco, ele está passando por aperto, ele já usou a margem consignada que ele tinha de consignação, ele está pagando empréstimos com juros absurdos que eles ganham nas mensalidades por mês lá, né? É assim que o mercado financeiro opera. E aconteceu o seguinte, ele está passando dificuldades, ele não tem meio de se investir na sua própria subsistência de vida, só que aconteceu o seguinte, abriu-se uma possibilidade de ele lá no cara do banco e dizer assim, me dá mais 5% de margem consignável que eu faço um empréstimo. Se tu me der mais 5%, eu faço um empréstimo. E eu preciso de tanto. É isso que está acontecendo. Não temos margem consignável, o Brasil já usou todo o estanque que poderia utilizar, já está numa determinada linha que economicamente foi traçada como um seguro, e nós estamos lá, batendo na porta do banqueiro, né, nesse caso, nesse trocadilho, nós estamos buscando meios para que nós contraímos mais gastos, sem ter meios de honrar os compromissos que temos. É perigoso. 7h mais 51. Você está acompanhando os bastidores da notícia nesse Fora do Ar. Vamos a mais um destaque. Vamos falar de dinheiro, Edinho. Vamos lá. Lula terá
que explicar supostas falhas, entre aspas, de prestação de contas que somam 620 mil. O ministro Ricardo Lewandowski, do Tribunal Superior Eleitoral, mandou a campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva prestar esclarecimentos à Justiça Eleitoral sobre parte de sua declaração de contas apresentada à Corte. Segundo Lewandowski, a assessoria técnica do tribunal identificou, entre aspas, falhas na prestação de contas que somam cerca de 620 mil. Esse valor seria a diferença encontrada nas despesas apresentadas pela campanha do petista. As falhas apresentadas pela assessoria técnica do TSE dizem respeito a despesas com pessoas físicas sem justificativa de serviço prestado, omissão de despesas referentes à nota fiscal eletrônica emitida em favor do candidato, despesa com propaganda eleitoral e impulsionamento julgada irregular pela Justiça, entre outros. A assessoria recomendou ao TSE que cobrasse explicações a uma nova manifestação da campanha de Lula para que esses problemas sejam sanados e uma correção na prestação de contas feitas à Justiça Eleitoral. Ao todo, a campanha de Lula declarou ao TSE ter gastado mais de 131 milhões de reais, valor quase no limite imposto pelo TSE para os candidatos à presidência que disputaram o segundo turno, de 133 milhões de reais. A campanha do petista contou com 135 milhões de recursos recebidos, tendo sido a grande maioria do dinheiro vindo do PT, 121 milhões de reais, Edinho. Ivan, faz parte do processo isso, Ivan. Essas são questões que faz parte do processo. Usando mais um exemplo, né? É como nós tivéssemos feito a declaração do imposto de renda e a declaração do imposto de renda deu suas inconsistências, né? Então retornou e nós temos agora um prazo, né? Abre-se um prazo para que aponte e faça os demonstrativos de tudo isso. Eu não lembro exatamente, mas se não me falha a memória, foi as contas de campanha do governo Dilma, da candidatura da Dilma Rousseff, se não me falha a reeleição ou a primeira eleição, que ocorreu, né, naquele momento também um erro de contas. E as contas foram, mesmo assim, foram aprovadas, né? Foram aprovadas com ressalvas, né? As contas foram aprovadas com determinadas ressalvas. O processo era outro, o processo era totalmente outro, né, do que nós estamos vendo agora. Então tem que se aguardar a partir de agora o prazo que se abre, tem que aguardar a prestação de contas que se faz, né, como é que vai fazer toda essa prestação de contas e fechar o caixa. Só para você ter uma noção sobre esse ponto, e vocês podem pesquisar, vocês pegam uma lista de deputados, né, e olhem nos aplicativos do TSE, que mostrava o portal da transparência, onde estava indo os valores de campanha e tudo e tal, né, onde que foi colocado para respectivos candidatos os valores do processo eleitoral, do fundo de campanha, e você vai ver que tem candidato que não conseguiu nem sequer pagar as contas de campanha. Tem vários candidatos que usaram valores de fundo e fizeram despesas a mais que os valores disponíveis pelo fundo. E não conseguiram pagar e honrar suas contas. E suas contas também foram fechadas. Mesmo tendo, né, um agravamento, suas contas foram fechadas. Mas nós estamos falando de algo um pouco diferente de tudo isso, mais robusto, né? Estamos falando nós estamos falando de um partido, né, que ganhou as eleições, que vai coordenar, comandar o Brasil. Precisa de um pouco mais, claro, de refinamento para fechamento dessas contas e apresentar tecnicamente aonde foi esses valores. Faz parte de todo o processo. Vamos aguardar, vai haver desdobramento. Eu acredito que não haja desdobramento disso. É simplesmente uma notícia de impacto, de efeito relevante, efetivamente, mas dentro de um determinado processo essas situações ocorrem. Não é de hoje, não, que partidos, né, e não é um, dois, são vários partidos, dos seus demonstrativos de suas contas, geralmente tem alguma falha em outro, algum candidato, algum documento, sempre nesse quesito realmente ocorre.
7 horas mais 56 minutos. Vamos à última notícia. Edinho chegou agora há pouco, essa informação que eu vi, aliás, sobre Bolsonaro, que foi ao Supremo contra a Gleisi e o Lula por supostas falas contra o presidente. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, por meio de ofício da Polícia Federal e do Ministério Público da Justiça, apresentou ao Supremo Tribunal Federal, o STF, um documento no qual pede a instauração de ação penal contra Gleisi Hoffmann e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva por supostos crimes praticados contra a honra a Bolsonaro. Segundo a representação, Lula e Gleisi teriam utilizado seus comícios e propaganda eleitoral oficial como oportunidade para imputar a Bolsonaro fatos ofensivos à sua reputação, além de terem supostamente difamado o presidente. Na notícia crime, foi apresentado um vídeo de um comício realizado em outubro de 2022, no Complexo do Alemão, no qual Lula teria atribuído Bolsonaro a responsabilidade pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e por associação a milicianos. A representação também afirma que Gleisi teria publicado no dia 10 de setembro de 2022, em uma de suas redes sociais, que Bolsonaro seria o mandante do assassinato de Benedito Cardoso dos Santos, morto por colega de trabalho com 15 facadas. Então a informação é que Bolsonaro vai ao Supremo contra Gleisi e Lula por supostas falas contra o presidente. Deixar o processo correr, né, Ivan? Deixar esse processo correr para ver a forma dos seus desdobramentos. Mas é mais uma gasolina, né? É mais um trocado de gasolina nessa fogueira para colocar mais uma pimenta nesse fogo, para justificar, né, o determinado grupo de pessoas que estão em frente aos quartéis. Eu não consigo entender por que militar, né? Por que não militar não querem mais Bolsonaro? Desculpa, gente, não quero com essa fala mostrar que estou contra vocês. Não é isso, não. Não pense nesse formato. Eu estou tentando chamar a atenção de vocês para vocês refletirem, né? Para que façamos uma reflexão, para entender de onde saiu essa ideia, de onde saiu esse pensamento, de onde saiu isso. Né? Pare para pensar de onde saiu isso. Pare para refletir da onde é que veio isso. Eu não consigo entender. Mas, enfim, voltando a esse fato, né? É uma denúncia, Ivan, que a partir de agora cabe apuração, aí tem que se compor se efetivamente vai ser aceita ou não. Vamos supor que for aceita, nós aceitamos, você está mostrando provas substanciais, você está mostrando elementos que geram aqui um crime, está mostrando tudo isso, dá para cá que nós vamos então fazer a abertura processual. E aí tem um rito todo de processo, talvez tu já entenda melhor do que eu, e Voz Garaboto, como é que se processa esses ritos. Aí vai ter um rito de processo, vai ter que ter chamado elementos, testemunhas, formação, né, de um corpo jurídico, para que possa fazer as apurações, as observações dos fatos, apresentação de vossas defesas. Aí chega um determinado momento, há uma revalidação, uma reinterpretação, os embargos fiscais, determinados elementos, e aí se vai. E aí vai nesse sentido, chega um determinado momento, muitas vezes pode ser ativado, pode ser anulado, pode voltar assim, ou pode chegar um momento que dê um parecer aí para uma determinada pessoa, mas isso lá na frente, como é que se comporta muitas vezes os desdobramentos. É legal, as pessoas falam é burocrático, mas é legal, é o correto, é legal no sentido de exato, correto, para tentar chegar ao maior equilíbrio possível, assim que se funciona questões que se trata de justiça. 8 horas mais 1 minuto, você está acompanhando o Fora do Ar, bastidores da notícia com Ivan Garaboto e Edinho Soares. Não esqueça, curta, comente e compartilhe nesse sábado, dia 26 de novembro. Vamos agora, Edinho, aos fatos da semana.
fatos da semana, Edinho Soares, o que irá acontecer será nessa próxima semana, dia 29, né? A partir do dia 27, 28. Isso, Ivan. Essa semana continua, então, essas pautas. Fator economia roubou muito essa semana ainda, esses desdobramentos que estão acontecendo. Uma interpretação. A ida do Meirelles, a ida do Haddad no local do Lula, porque o Lula está ainda em recuperação, né, fazendo a recuperação da sua cirurgia na garganta. Né? Então era, de certo, uma pessoa de muita competência, muito próxima para poder estar lá representando o presidente. O discurso, tecnicamente, não foi dos melhores, não deixou o pessoal com agrado. Uma boa perspectiva, né? Se tivesse sido o Lula, talvez as falas teriam sido diferentes, até mesmo a forma de todos ali naquele ambiente ali interpretar também poderiam ser de forma diferente. Esses assuntos ainda continuam, mas afinamento para entender quais são os nomes ainda estão aparecendo, mas nós queremos saber de mais nomes, é necessário que nós tenhamos esses nomes. E vai ter um fator na próxima semana que são os jogos, né? A seleção brasileira tem jogos, importante, nós temos um período de Copa, isso tudo vai atenuando, vai trazendo uma suavização, mas essas coisas ainda vão decorrendo. Semana que vem, Ivan, nós estamos iniciando, como tu disse, já a transição, fechamento de mês, daqui a pouco começa o recesso e as coisas têm que estarem prontas, né? Temos que estar com elas todas prontas, as questões de governo. Então vai acelerar muito e vai ter períodos também de paralisação. Eu quero aguardar, eu quero ver nomes de composições, nomes efetivos, para nós entendermos quem é esse grupo que vai assumir nos próximos dias, daqui a 30 e poucos dias, e vai comandar o país aí por uns bons anos. Brasil e Suíça, na próxima segunda-feira, à 13h. Então, próxima segunda-feira, à 13h, tem Brasil e Suíça, pela segunda rodada do Grupo G, o Brasil que venceu nessa última quinta-feira pelo placar de 2-0. A seleção brasileira, então, venceu pelo placar de 2-0 Sérvia. E na próxima sexta-feira, a partir das 4h, tem Brasil e Camarões encerrando essa fase inicial da Copa do Mundo. O Brasil agora nessa primeira fase sem Neymar. E outro comentário a gente tem que fazer também, que há uma especulação que nessa próxima semana os primeiros nomes do governo, dos ministros do governo Lula, já serão anunciados. Há essa expectativa para a próxima semana já ter os primeiros nomes. Entre eles, claro, o Haddad, eu acho que é o principal nome ali do Lula e até ser o seu sucessor. Inclusive, como você acabou de deixar o gancho, é estratégia. Tem que se pensar, sim, em governo, mas tem que se pensar também em futuro para o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores precisa de uma ressignificação, precisa de uma identidade, precisa de estar mostrando, apontando alguém que possa representar tudo isso, né? Que possa ser o representante de tudo isso. A gente sabe que Luiz Inácio Lula da Silva está com a idade bem avançada, né? E vai agora ter essa oportunidade, a gente não sabe se vai ser única, mas pode ser uma oportunidade que o Partido dos Trabalhadores vai ter nesses 4 anos para poder colocar uma nova liderança. E pode ser muito prematuro para o que eu vou dizer agora. Muito prematuro o que eu vou dizer aqui. Eu não consigo enxergar que o próximo governo, independente se fosse Bolsonaro, seria a sua última reeleição. Eu não consigo enxergar o próximo governo conseguindo fazer reeleição. Não consigo enxergar no próximo governo reeleição. Não pelo descrédito no novo governo, mas o país não está preparado, nós não estamos preparados para um governo que possa entregar o que a nação realmente precisa. Nós temos um governo de ajustar a casa, nós temos um governo de preparar a casa, né? Nós estamos com as terras arrasadas, nós estamos com tudo destruído, nós precisamos de ter um entendimento por parte de um administrador de tudo isso. Nós precisamos ter um entendimento da sociedade social sobre tudo isso e precisamos entender que agora é arrumar a casa, não é hora de enfeitar.
arrumar, cara. E eu acredito que o próximo governo, né, minhas crenças, não terão perspectiva de reeleição. Vai ser difícil, vai ser muito difícil. Então, provavelmente deixar algum elemento para ver quem é que vai ser a pessoa que vai seguir tudo isso é a meta que eles estão atingindo. Eu repito, apenas menciono que não vai conseguir, porque a insatisfação popular vai ser muito forte, porque os anseios da nação não serão conseguidos ser entregues ao povo, né, que é uma oportunidade de um largo empenho, crescimento, desenvolvimento, porque nós temos um processo de consertar a casa. Né? Tem a pandemia que ainda está por trás, tem o desmantelamento do SUS para se resolver, tem o desmantelamento da estrutura da escola, tem ainda agora a reorganização por parte da cultura, que nós não vimos cultura nenhuma nesses últimos anos, uma cultura sadia, né? Evidentemente que venha trazer uma ampliação concessional do povo nacional, e a reestruturação das universidades, tem muita coisa aí. Antes a gente comentou da Copa do Mundo, lembrando então o Brasil na próxima segunda-feira, 1h, enfrentando a Suíça. O Brasil que venceu a Sérvia por 2-0, golaço de Richarlison. Uma outra informação também, Edinho, é que hoje eu participei do Caju da Advocacia, foi um evento bem bacana, eu participei de manhã na Fundação Marco Polo. O Juventude venceu pelo placar de 4-2 o Caxias. Essa foi a 12ª edição do Caju da Advocacia, preparado pela Caixa de Assistência aos Advogados, com o apoio da OAB Subseção de Caxias do Sul. E lembrando, na próxima segunda-feira, Edinho, às 20h, tem o Caju dos Rafas na Copa do Mundo, repercutindo o Mundial e, claro, principalmente o jogo da seleção brasileira. Edinho, voltamos no próximo sábado, às 7h. Isso aí. Eu acho que o Brasil vai conseguir fazer mais 2 gols, hein, contra a Suíça. Um jogo tranquilo ainda. O meu palpite vai dar Brasil 3-1. Opa! A Suíça. Vamos ver. Opa, eu tô achando 2-0. Vamos ver como é que vai ser aí. O importante é a vitória, Edinho. Isso aí. Eu tenho boas perspectivas quanto à seleção. É uma seleção, na minha visão, semelhante à de 94. Né, que entrou num país que estava um período desacreditado. Nós tínhamos um ataque que nós não conhecíamos, não confiávamos, ninguém sabia quem era o Parreira de fato, suas intenções, não tinha esse crédito ao Parreira quanto teria, tinha descrédito, e a seleção foi lá e trouxe o caneco, e nós entramos naquela fase de 94 para diante do futebol. Lembra de Romário e Bebeto, a dupla de atacantes que ninguém acreditava, né? Havia um descrédito, uma desconfiança, que foi somente se provar que realmente era uma equipe de ataque que tinha o peso somente quando venceu ali do Uruguai, da Argentina, nas finais, que mostrou, né, que com os gols do Romário, os gols também ali com as assistências de Bebeto, que tinha a chance, sim, de subir. E foi o que deu, trouxeram o caneco. Está na hora de trazer o caneco para trazer alegria para o povo de novo. Brasil de 94 vem com o capitão Dunga, o Tafarel, ambos gaúchos, o Brasil com branco também, então, grande seleção brasileira. Em 2002, o Brasil foi penta com o Felipão no comando, aí Felipão com o Ronaldinho Gaúcho, o Cafu, também tem o Ronaldinho, o Ronaldo, Rivaldo, uma grande seleção brasileira, e agora o Tite, outro gaúcho já no comando da seleção brasileira, e também tem o caxiense Alex Telles com a seleção brasileira, o lateral. Vamos ver o Brasil de Neymar e companhia Bela Caru. Agora sem o Neymar nessa fase inicial, caso da lesão no tornozelo, haja falta no Neymar, mas quem sabe agora o Brasil permanece nessa fase boa. O Brasil está preparado, todo mundo confiante. Edinho, até próximo sábado. Abraço, meu irmão. Abraço a todos. 7h. Pessoal, aquele abraço, uma boa noite, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.